O outro tá aqui, ó. Ah, tá. Esse aqui tá meio pra cá. Tá bom.
Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Que bom, né? Nós estarmos aqui nessa manhã para louvar e engrandecer ao nosso Deus. Bom dia para você que está nos acompanhando também através do nosso Facebook. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, você que está em casa e você que está aqui presencialmente, em 1 Timóteo capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 12, de 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim 1 Timóteo 4,12: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. De novo, meus irmãos. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nós estamos em Tua casa nesse momento, ó Deus, para Te louvar, para Te bendizer, para Te adorar, ó Pai, para honrar o Senhor que é santo, santo, santo. Amém. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar e porque o Senhor está presente em todos os lugares. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor tem se revelado de maneira graciosa para conosco, porque o Senhor tem nos protegido, tem nos assegurado, Pai. Amém. Tem nos livrado, Deus, de tudo aquilo, ó Pai, que é mal. Que o Senhor possa, Deus, continuar fazendo isso, que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos protegendo. Amém. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale o nosso coração, ó Deus, através da Tua palavra nesse dia. Amém. E que nós possamos, ó Deus, desde já, irmos preparando, ó Deus, os nossos corações para receber a Tua palavra logo mais à noite, ó Pai. Sim. Que o Senhor possa nos fazer honrar, ó Deus, o dia que não é nosso, o dia do Senhor, que nós possamos aprender a cada dia a respeito disso, ó Deus, aguardar o dia do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial dentro do calendário presbiteriano. Alguém sabe que dia que é comemorado hoje? O DEP, né? O Dia do Adolescente Presbiteriano, né? Então, todos vocês que têm de 12 anos para mais, né? Até ali a faixa dos 17, 18 anos, são considerados os adolescentes presbiterianos, né? E os adolescentes, né, presbiterianos hoje, né, eles serão homenageados pela nossa superintendência. E eu escolhi esse texto que fala a respeito do jovem Timóteo e as instruções que o apóstolo Paulo dava a esse jovem que seria o seu sucessor, né, no ministério. E Paulo diz para Timóteo, né, não deixe que ninguém te despreze por conta da tua mocidade, ou seja, não deixe que ninguém fique te desprezando só porque você é jovem, né? É errado nós desprezarmos, né, os nossos jovens, os nossos adolescentes, tratarmos, né, eles de qualquer forma. Nós devemos respeitá-los, né, amá-los, ajudá-los, corrigi-los, né, quando eles fazem coisas erradas, quando eles se desviam do caminho. É nossa função
né, como pessoas mais velhas, corrigir os adolescentes, mas andar com eles, amar a eles, respeitar a opinião deles. Por quê? Porque eles fazem parte do corpo. Todos vocês que estão aqui hoje, adolescentes, vocês fazem parte da igreja. Tem muita gente que tem costume de dizer que a criança, que o adolescente, é o futuro da igreja. Mas, na verdade, não é apenas o futuro da igreja. Vocês são a igreja de agora. Por quê? Porque vocês já fazem parte dessa igreja. Vocês estão aqui, né, todos os domingos, nas programações, enfim. Até os meninos, né, que tocam, que participam do grupo de louvor, estão aqui servindo a Deus com os dons, com os talentos deles. Então, nós não devemos desprezar eles só porque são mais jovens, né? Nós devemos, pelo contrário, ensiná-los, corrigi-los, andar com eles e amá-los. Por quê? Porque eles devem se sentir amados e acolhidos na casa do Pai, né? Porque senão vai se sentir acolhido em outros lugares. Se a igreja não abraça o adolescente, outros lugares vão abraçar, né? As ideologias irão abraçar, porque eles estão sendo bombardeados, meus irmãos, em todo momento, seja na escola, seja através dos colegas, da mídia, do Instagram, né? Em todas as esferas, os adolescentes, eles têm sido bombardeados por ideologias que são contrárias à palavra. Então a igreja, ela precisa o quê? Abraçar esse adolescente, amar esse adolescente, para que ele se sinta o quê? Parte. Então Paulo, ele já dava essa orientação a Timóteo: não deixe que ninguém te despreze só porque você é jovem. Então ele dava aí essa orientação. Mas o adolescente, muitas vezes, ele não quer ser desprezado, mas ele também não quer cumprir, às vezes, a segunda parte da orientação de Paulo, que faz com que ele não seja desprezado. E a segunda parte da orientação é: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então, para você ganhar respeito, você precisa respeitar. Você precisa o quê? Ser padrão entre os fiéis. E aí a palavra já não é mais direcionada à igreja, mas é direcionada a você, adolescente, que precisa o quê? Aprender a ser padrão. Padrão entre os fiéis. E o que isso implica, né? Aqui Paulo, ele fala que era necessário que Timóteo fosse padrão entre os fiéis na palavra, né? No procedimento, então no testemunho, nós precisamos ser padrão, nós não podemos nos desviar, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, nós precisamos andar no caminho reto em que vocês foram ensinados. Alguns aqui foram ensinados desde, né, de criança pelos pais e devem o que? Honrar a esses pais através, né, de obedecer a esses ensinos. Outros, né, vieram depois e conhecem a palavra de Deus hoje, e por conhecerem a palavra de Deus também devem honrar a essa palavra, honrar a esse Deus através do bom procedimento. Ser padrão no amor, ser padrão na fé e ser padrão na pureza, né? Essa parte da pureza é algo muito sério e é algo que nos nossos dias parece que se tornou assim banal, está em desuso, você ser puro, né? Ser puro, ter pureza é motivo de chacota na escola, é motivo de risada, é motivo das pessoas ficarem, né, como vocês mesmos dizem, ficaram pagando da minha cara, né, ou ficaram dando risada da minha cara, né? Então, essa questão também é uma questão onde vocês precisam ser padrão. Então, o adolescente presbiteriano, né, o adolescente cristão, seja ele presbiteriano ou não, mas o adolescente cristão, ele deve ser padrão entre os fiéis, para que as pessoas o que? Reconheçam ele, e reconheçam nele Jesus Cristo. Até mesmo você tão jovem precisa o quê?
exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em você. Então, eu queria deixar, né, essa reflexão para o dia de hoje, né, de que nós não devemos desprezar os nossos adolescentes e eles também devem cuidar para se tornar padrão entre os fiéis, né, e dizer a eles que a nossa superintendência, né, a nossa igreja muito se alegra em tê-los como parte da nossa igreja. E agora eu vou chamar a irmã Eleinair, que também faz parte da superintendência aqui na frente, para entregar a lembrancinha dos adolescentes. Os adolescentes que estão presentes podem se colocar em pé, que vocês vão receber uma pequena lembrança e depois nós vamos orar por vocês, tá? Wagner já é um 19. Então é isso. Já pode fazer Olimpíada. Tô achando que o Wagner era muito novinho, né? O Wagner já tá velho, então. Vontade de dar um abraço, né? Dá vontade de dar um abraço, mas, né, a gente infelizmente por enquanto não pode, né? Mas graças a Deus aí a vacinação tá, né, avançando. Está chegando aí, e se Deus quiser, em breve a gente vai poder dar um abraço nos nossos adolescentes. Então, esperar aí nossa irmã terminar de entregar. Enquanto a nossa irmã entrega, eu gostaria de dar um aviso aos nossos adolescentes, né? Vocês devem ter visto lá no nosso grupo do WhatsApp, hoje haverá uma programação especial da nossa CNA, né, da Nacional, né, dos Adolescentes. E a nossa CNA, ela está preparando uma live especial que será transmitida através, né, lá da Igreja Presbiteriana Nacional, a Igreja Presbiteriana de Brasília, com brincadeiras, sorteios. Nessa live vai ter palavra, vai ter a interação, né, de outras UPAs, né? Então, que vocês possam estar participando a partir das 14 horas. Então, eu vou liberar o link para vocês lá no WhatsApp, né, para vocês estarem participando do DEP, né, o DEP Nacional, que envolve todas as UPAs, né, do Brasil. A gente teve a oportunidade de participar do REUPA, né, em 2019, em 2020, antes da pandemia, né, era bem no comecinho do ano de 2020. Então, vocês conheceram, né, alguns membros da CNA nessa programação. Então, eles estão fazendo essa programação hoje e eu vou liberar o link para vocês às 14 horas lá no grupo do WhatsApp. Tá? Então, vamos estar orando pelos nossos adolescentes. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada adolescente aqui. Obrigado, ó Deus, porque os adolescentes dessa igreja, ó Deus, são servos teus, são escolhidos teus. Obrigado, ó Deus, porque eles estão aqui nessa manhã para te honrar, para te glorificar, para te servir, ó Pai. Seja através do louvor, ó Pai, seja também para aprender a Tua palavra. Adolescentes que querem, ó Deus, firmar um compromisso com o Senhor, que estão fazendo, ó Deus, a classe, ó Deus, de profissão de fé e batismo. Que o Senhor continue, ó Deus, sustentando a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada adolescente da nossa igreja, ó Deus. Que o Senhor guarde-os, ó Deus. Que o Senhor possa protegê-los, ó Deus, de toda a armadilha, ó Deus, de Satanás, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que nenhum deles, ó Deus, se esqueça daquilo que foram ensinados, daquilo que foram instruídos segundo a Tua palavra. Que eles possam, Deus, viver segundo a Tua palavra e não segundo o padrão deste mundo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa cobrir, ó Deus, eles, ó Deus, com a Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E pode se assentar os adolescentes. Eu gostaria de chamar então agora os adolescentes aqui do louvor para estar nos conduzindo com os cânticos.
Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos colocar de pé e cantar a música Poder para Salvar. Ó Pai, que o Senhor esteja de fato aumentando cada vez mais a nossa fé. Amém. Para que possamos, ó Deus, estar pondo inteiramente a nossa confiança em Ti. Sim. E assim, ó Pai, possamos ter um coração totalmente rendido ao Senhor. Amém. Que o nosso coração não tenha dobro ânimo, não esteja dividido, mas que o nosso coração seja um coração no qual o Senhor esteja entronizado como único Deus, e que possamos, ó Pai, estar tributando a Ti a glória que ao Senhor é devida. Amém. Ó Deus, que possamos estar sendo instrumentos do Senhor para tornar o Teu nome conhecido, para que assim o Teu Espírito Santo possa conduzir muitos a crerem em Ti, Amém. A terem o Teu Filho amado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. E assim, ó Pai, o poder do Evangelho que salva, que transforma, que liberta,
que muda o coração do homem, possa se evidenciar de forma abundante, Sim, Senhor, na instrumentalidade das nossas vidas. Amém. Mais uma vez colocamos no teu altar a vida dos adolescentes da nossa igreja, não apenas aqui de Guiratinga, mas de toda a igreja presbiteriana do Brasil. Amém. Que o Senhor venha visitar cada um deles, que eles possam, Senhor Deus, estar atentos àquilo que a tua palavra diz, dizendo-lhes que a maneira de conduzir as suas vidas com pureza diante do Senhor é observando os seus caminhos segundo a tua palavra. Amém. Ó Deus, que sejam adolescentes que conheçam a tua palavra e que possam estar aplicando a tua palavra de forma eficaz no seu dia a dia, e assim, ó Pai, possam evidenciar pureza no coração, pureza de vida, Amém, pureza Senhor. nos lábios, pureza nas atitudes, Amém. pureza nas motivações e nas intenções do coração. Amém, Enfim, ó Pai, que sejam padrão dos fiéis, impactando a geração da qual eles fazem parte, porque estamos vivendo um tempo sobremodo difícil, uma geração muito superficial, uma geração líquida, que não tem tido compromissos e nem seriedade no que faz. Ó Deus, que os nossos adolescentes sejam de fato referência em caráter, em atitude de servir e amar ao Senhor e demonstrar isso com as suas vidas. Abençoe, pois, todos os nossos adolescentes em todo o Brasil, esteja realizando na vida deles uma obra de avivamento, de despertamento, de vocação, de disposição, de poder então estar impactando a sua geração, levando o Senhor Jesus que está presente em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder Senhor. sentar. Bom, nós temos agora alguns avisos para passar à igreja. O primeiro deles é a respeito dos dízimos e das ofertas. Nesse tempo de pandemia, nós não podemos fazer aglomerações aqui no corredor, para entregar o dízimo aqui na frente, como fazíamos antes. Portanto, o nosso gasofilácio está ficando na entrada, então os irmãos podem estar depositando o seu dízimo e a sua oferta ali ao chegarem na igreja. Também sobre a oferta missionária, hoje na portaria você pode também fazer a sua oferta missionária aos nossos missionários do Senegal. Outro aviso a respeito do próximo domingo, Santa Ceia na EBD e no culto. Por que na EBD e no culto? Porque você deve escolher um desses horários para estar participando da Santa Ceia, para a gente evitar aglomerações e cumprir o decreto dos 30% da capacidade da igreja. Então, nós precisamos ter consciência disso, os casos estão diminuindo, mas não é por isso que nós vamos relaxar na nossa questão aqui do 30%, na questão que nós devemos cumprir desse decreto. Então, os irmãos possam estar observando isso. Se você participa da EBD, que você possa estar participando então online do culto à noite, e se você escolher participar do culto, que você possa estar participando da EBD online, para que a gente evite aglomerações. O outro aviso que não está ali já era esse que eu dei para os adolescentes a respeito da programação da CNA hoje, a live lá com a Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília. Eu vou estar disponibilizando para vocês o link no WhatsApp às 14 horas. E também com relação ao nosso Acamupupa, que está chegando. Então, vamos aí nos animar para essa programação, que vai ser a nossa comemoração maior ao nosso dia do adolescente presbiteriano, já que a gente não pôde fazer outro tipo de programação por conta que ainda existe a questão do decreto. Ele já foi flexibilizado um pouco, mas não havia como a gente fazer, por exemplo, não havia tempo hábil de programar nada para ontem, por exemplo, Então, o nosso Acamupupa vai ser aí essa oportunidade da gente estar aí comemorando mais a respeito desse dia, tá? Tanto para os adolescentes, mas também para a nossa mocidade, os jovens
da UMP também podem participar aí dessa programação da Comum Pupa, que vai acontecer dos dias 5 a 7 de agosto. E nós vamos ter dois preletores de fora de maneira online, né, como foi o ano passado com o pastor Paul Wagner. E vamos ter no sábado o preletor presencial, que é daqui da nossa região mesmo, o presidente do nosso presbitério. Então, estejamos aí orando por essa programação. Vamos dividir agora as turmas, meus irmãos. As crianças podem se dirigir juntamente comigo e com a tia Adriele para o pátio. E a turma também do pastor pode seguir para a sua sala. E os demais ficarão aqui no templo, juntamente com o missionário Mateus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém. Convido os amados para que abram a palavra do Senhor no texto base da nossa aula nesta manhã, que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 2, o versículo 8 e o versículo de número 9. Nós estamos estudando a série Deuses Falsos, que é baseada neste livro do pastor Timothy Keller. Deuses falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança que realmente importa. Se você querer ler esse livro após o fim da nossa série, me procure, passe o seu nome. O Felipe, filho do nosso irmão Renato, já me procurou, já está como o primeiro da fila para poder ler este livro, e logo após ele a Louise também vai estar lendo esta obra. Se você quiser, me procure, que eu coloco o seu nome na lista, e conforme os irmãos forem terminando de ler a obra, eu vou disponibilizar para que você possa ler este livro aqui do pastor Timothy Keller, que nós estamos estudando desde o mês de junho. E no domingo passado nós estudamos o 5º capítulo desta obra, que contém o título O Poder e a Glória. E nesse estudo nós fizemos uma análise das narrativas bíblicas do livro do profeta Daniel, que conta a história de Nabucodonosor, um imperador babilônico que tinha uma idolatria pelo poder e pela glória pessoal. Nós aprendemos que a idolatria pelo poder, ela expressa medo e insegurança, como também a idolatria pelo poder causa a ilusão de que a pessoa tem controle absoluto sobre todas as coisas. E por fim, concluímos que a idolatria pelo poder e pela glória pessoal nos leva à loucura da soberba. E concluímos a nossa aula com aquela ilustração do filme Crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino da alvorada, que Eustáquio se transforma em um dragão gigante por conta da sua idolatria pelo poder. Ele quer voltar a ser menino, e somente Asa, o leão que representa Jesus, é que é capaz de tirar a pele de dragão de Eustáquio e o transforma em menino de novo. Concluindo a nossa aula, conforme fizemos uso dessa ilustração, aprendemos que somente Cristo é aquele que pode nos libertar dessa idolatria pelo poder e a glória pessoal. Hoje, em nossa aula, nós teremos a exposição do penúltimo capítulo. A nossa série já está finalizando. Domingo que vem já iremos concluir esta série de estudos baseados neste livro. O 6º capítulo desta obra contém o título Os Ídolos Ocultos em Nossa Vida. Portanto, leiamos o texto base da nossa aula nesta manhã, livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 8 e versículo de número 9. Eu vou ler e os irmãos irão me acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, ao que votei pagarei. Ao Senhor pertencem a salvação. Vamos ler todos juntos o verso 8 e o final do verso 9. Vamos lá? Os que se entregam à idolatria vã
abandonam aquele que lhes é misericordioso. Agora o final do verso 9. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui, não por acaso, mas porque o Senhor quer falar ao nosso coração. E aqui estamos, ó Pai, reunidos como povo do Senhor para aprendermos da palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e nos ilumine com o teu Santo Espírito, o mesmo Espírito Santo que inspirou o Jonas para poder, ó Pai, estar contando o relato da história em que ele viveu. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos orientar e que nós possamos sair daqui edificados por meio da Tua Palavra e totalmente preparados para confrontarmos, ó Deus, os ídolos do nosso coração e os ídolos presentes na cultura em que estamos inseridos. Seja com as nossas vidas, nos fortaleça e nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até o estudo presente, nós fizemos uma análise de ídolos que são pessoais e que são fáceis de identificar. Nós vimos a respeito do amor romântico como uma idolatria, vimos a respeito da prosperidade financeira como uma idolatria, do sucesso como uma idolatria, e por último vimos que também o poder e a glória pessoal pode ser também uma idolatria nociva para as nossas vidas. Contudo, existem ídolos que se escondem e que são difíceis de nós identificar esses ídolos. Por quê? Ídolos não são apenas deuses falsos individuais, eles podem ser coletivos, eles podem ser sistêmicos, eles podem ser culturais. A cultura que nós estamos inserida contém vários ídolos, e quando eu falo de ídolos, eu não estou falando de estátuas ou de um aspecto religioso, de um Deus que é criado pela humanidade, ou é fomentado por uma cultura e as pessoas acabam adorando essa estátua. Eu estou falando de ídolos presentes em nossa cultura que são ocultos e que nós temos uma dificuldade de discernir se é ou não uma ligação idolátrica que tem nos levado a sentir, a pensar e a agir em devoção a esse Deus falso. Um autor norte-americano chamado Andrew Del Benco, ele escreve o livro O Verdadeiro Sonho Americano. E ele diz que o cerne de uma cultura consiste em sua esperança principal. E ele divide a história norte-americana em 3 fases. A fase em que a esperança principal era Deus. Nós sabemos que os Estados Unidos ele foi colonizado pelos protestantes, presbiterianos, batistas, puritanos, escoceses, holandeses, que estiveram atravessando o continente e vindo para a região onde é os Estados Unidos e colonizando aquela terra. Eles trouxeram a herança de uma teologia reformada e as pessoas tinham Deus e a religião como a principal esperança. Mas a segunda fase é a fase de uma nação divinizada. Por quê? Porque o iluminismo acabou excluindo a ideia de um Deus pessoal. Então as pessoas acabaram divinizando a nação norte-americana. E é daí que nasce o slogan, América acima de tudo. E eles tratam a nação norte-americana como uma nação redentora, cujo modelo político, social e econômico pode, de certa forma, resolver todos os problemas da humanidade. Essa é a segunda fase, é a segunda era da civilização norte-americana. Mas tem uma terceira era, que é a era do eu, que é o que está em vigência nos dias de hoje. As pessoas idolatram a si mesmas. As pessoas querem buscar a autonomia. As pessoas querem buscar uma certa independência, querem se posicionar da forma que querem ser o que querem. Então existe uma idolatria do egocentrismo, que nos mostra o quão as pessoas estão em busca de lucro para poder ter benefício pessoal. Tudo que se aplica à cultura norte-americana também se aplica à nossa cultura brasileira. Por quê? Porque nós estamos totalmente arraigados a uma influência da cultura dos Estados Unidos. Parece que nós queremos imitar a cultura norte-americana. E nós estamos vivendo nessa era, onde as pessoas estão idolatrando o próprio eu, mas também vivemos em uma era onde as pessoas também idolatram a própria nação. Ser patriota é algo bom, mas tratar o patriotismo como um valor absoluto da sua vida, como um Deus, é totalmente nocivo. E a análise que Del Benco faz a respeito da nação norte-americana, que se aplica também à nossa nação brasileira, é nada mais, nada menos do que a análise de um ídolo. Ele vê a devoção das pessoas que primeiro depositavam a sua esperança e as suas expectativas em Deus, e depois passaram a depositar essas esperanças na nação, e agora depositam essas esperanças
em si mesmos. E procuram, de alguma maneira, viver de uma forma em que venha a agradar o seu próprio ego, venha satisfazer a sua própria vontade. E nós não devemos, de certa forma, considerar culturas mais idólatras do que outras, porque todas as culturas contêm idolatrias. Todas as culturas contêm aspectos idolátricos. As sociedades que são mais tradicionais, que valorizam a família e o clã como um valor absoluto, tendem a violentar homossexuais, como também tratam mulheres como objeto e procuram assassinar e matar pela honra. Culturas ocidentais, que é a cultura em que nós estamos inseridos, as pessoas criam os ídolos da liberdade individual e isso gera um colapso na família, o materialismo exacerbado, a busca desenfreada pelo sucesso, a idolatria do amor romântico, da beleza física e do lucro. Tudo isso são ídolos ocultos que estão presentes em nossa cultura e que muitas vezes nós não sabemos discernir se é ídolo ou não. E a nossa esperança, a principal esperança do povo, quando não é Deus, é em um Deus falso, é em um ídolo do coração ou num ídolo cultural. Mas como podemos ser menos escravizados por nossos ídolos culturais? Delban Beck então diz que no início da história norte-americana, a sociedade era edificada em torno de Deus e da religião. Então logo a resposta seria, então a religião seria a solução para todos os problemas. Então mais religião poderia, de certa forma, estar restringindo esse poder idolátrico da cultura, e eu digo que não. Porque até mesmo a religião, essa área da vida, não está imune aos deuses falsos, não está imune aos ídolos que se fazem presentes nesse círculo, nesse meio de comunidades religiosas, comunidades eclesiásticas, no meio de igrejas. Como, por exemplo, no meio reformado, presbiteriano, existe uma idolatria com base nas convicções teológicas e doutrinárias. Existem pessoas que se acham superiores, cristãos superiores, porque reconhecem todas as doutrinas da fé reformada. Pregam sobre a graça de Deus, mas vivem como se as convicções teológicas salvassem, ou até mesmo fossem capazes de ser o Deus que traz todas as soluções de todos os problemas. No meio neopentecostal e pentecostal, nós temos a idolatria dos dons espirituais. Inclusive, os dons espirituais são confundidos com as virtudes do fruto do Espírito. Então, as pessoas passam a idolatrar mais os dons espirituais do que mesmo a vida com Deus. Então, cheio do Espírito Santo é somente aquele que fala em línguas estranhas. Mas o camarada fala em línguas estranhas e durante a semana ele é violento com a esposa, ele não trata bem os filhos, ele demonstra que não é cheio do Espírito Santo. E há uma idolatria neste meio evangélico. Como também há a idolatria do sucesso ministerial. Tem muitos pastores que pregam sobre a graça de Deus, creem com a mente a respeito da graça de Deus, mas vivem como se a sua situação com Deus dependesse dos bancos das igrejas. Então, para ele, uma igreja que agrada a Deus é uma igreja lotada de pessoas. Vive em meio de estatística e acha que o sucesso ministerial é que vai salvá-lo, é que vai o favorecer diante de Deus. Ainda há aqueles que no meio da cristandade utilizam da moralidade como um meio em que pensam que Deus e as pessoas o devem alguma coisa. Acham que vão ser salvos por meio do comportamento moral. E isso é o quê? O moralismo religioso. Está vendo, meus irmãos? Que até no meio da cristandade, da religiosidade, existem ídolos. O que nós aprendemos no decorrer da nossa série? Que qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Até uma coisa boa. Doutrina é coisa boa. Mas quando é tratado de uma forma de valor absoluto, se torna um ídolo do coração. Dons espirituais. Algo magnífico que Deus, o próprio Deus instituiu para que nós possamos nos edificar como igreja. Mas quando também é tratado como algo absoluto, se torna um ídolo. Transformações de vida, né? Deus se transforma e converte corações. E sucesso ministerial é um sucesso voltado a uma vida de pastores e líderes que vivem de acordo com a vontade de Deus e não com estatística de pessoas que enchem as igrejas, Como também nós precisamos entender que ao sermos salvos pela graça de Deus, nós
só podemos avançar no processo de santificação se Deus agir em nós. E nós, muitas vezes, vamos errar, vamos pecar, nós não somos perfeitos, nós não devemos agir como os fariseus agiram no passado. Aquele fariseu ao lado do publicano orando, dizendo a Deus, obrigado Senhor por não ser como esse publicano. E o publicano batendo no peito, dizendo, ser propício a mim pecador. Quem saiu daquele templo ou daquele ambiente com oração ouvida por Deus? O publicano e não o fariseu. Então, meus irmãos, na cultura e na religiosidade existem ídolos ocultos, que muitas vezes temos dificuldade de identificarmos. E quando nós podemos ver as pessoas colocando a nação no lugar de Deus, essas pessoas estão partindo para um imperialismo cultural. E quando colocam o eu no lugar de Deus, existem dinâmicas disfuncionais pecaminosas que se manifestam na nossa sociedade. E aí vem a pergunta: por que a nossa cultura abandonou em ampla escala Deus e a esperança que Ele dá? Timothy Keller diz que isso tem acontecido pelo fato das igrejas estarem repletas de ídolos, de deuses falsos. Por quê? Porque muitos cristãos fazem da exatidão doutrinária, do sucesso ministerial ou da retidão moral um ídolo. E qual é o resultado disso? Conflito interno constante, arrogância, justiça própria, opressão daqueles cuja visão é distinta da nossa. Então nós temos um problema interno e nós temos que resolver. Nos livrar de ídolos ocultos que estão no nosso meio, para que nós venhamos, de fato, brilhar e salgar em nossa cultura e sermos instrumentos de Deus para mudar a nossa nação, mudar o nosso país. Não temos apenas ídolos do coração para confrontar, mas temos esses deuses falsos, corporativos da cultura e da religião que podem superalimentar ídolos pessoais e aí causar uma mistura venenosa em nossos corações. Mas como podemos lidar com esses ídolos ocultos? É o que nós iremos aprender em nossa aula nesta manhã, analisando as narrativas do livro do profeta Jonas. E com isso vamos entender o que os ídolos ocultos fazem e como podemos nos livrar deles. Atente seus olhos para Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Em primeiro lugar, os ídolos ocultos, eles nos levam à desobediência a Deus. É isso que os ídolos ocultos nos levam a fazer. A Luiz vai ler para nós, Jonas 1, do versículo 1 ao versículo 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, olha só, nós vemos aí um profeta que é convocado por Deus para ir à cidade de Nínive, que na época era a capital do Império Assírio, e essa cidade está vivendo em meio à transgressão, em meio ao pecado, e essa malícia subiu até Deus. Deus fala para Jonas: olha, eu quero que você vá a Nínive e pregue contra aquela cidade. Então Jonas se dispôs, mas para fazer o quê? Para fugir da presença do Senhor, para fazer algo impossível. Nós aprendemos no domingo passado, no sermão, que Deus está em todos os lugares, é um atributo incomunicável de Deus. Deus, ele é onipresente, e Jonas quer fazer o impossível, ele quer fugir da presença de Deus, ele se dispõe a desobedecer ao Senhor. Então ele entra no navio, vai a Jope, de Jope ele vai a Tarsis, e procura fazer aquilo que é o oposto do que Deus mandou esse profeta fazer. E é bom nós lembrarmos que esse mesmo Jonas trouxe uma orientação para o rei de Israel, antes que esse episódio viesse à tona. E aí, nós iremos entender que esse profeta era um profeta que tinha uma idolatria muito grande por ídolos ocultos que estavam ligados à sua nação. Nós poderíamos muito bem pegar uma caixa e colocar os ídolos ocultos de Jonas, fechar ela, colocar um papel e escrever: Nação de Israel. Jonas era um patriota. Ele idolatrava a sua nação, idolatrava o seu país, idolatrava o seu povo e a sua religião. E isso porque ele queria ver o bem de todos os israelitas. Isso era algo bom. Sim, queremos ver o bem de todos os brasileiros.
Mas não dá para ver o bem de todos os brasileiros enquanto a espiritualidade do povo não muda. E Jonas traz orientação para o rei Jeroboão II, lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, pensando apenas no avanço de Israel, no que concerne a política e no fator econômico, mas ele não se atenta para a espiritualidade do povo, para o real problema, que é uma espiritualidade decadente. Olha só o que Jonas fala para o rei Jeroboão II, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Então Jonas, ele está trazendo uma orientação. Olha, expande aí a política militar, expande aí os militares, expande aí os limites da nação. E os contemporâneos de Jonas eram Oséias e Amós. E quando nós pegamos o livro de Oséias e o livro de Amós, nós vemos esses dois profetas falando contra a corrupção de Israel. Eles estão confrontando a imoralidade que existia naquela nação, a injustiça social que havia no meio daquele povo. E Jonas está com seus olhos fechados para a corrupção. Ele está olhando apenas para o avanço da nação. Ele quer apenas o avanço do país. Só que como o país vai avançar sem mudança espiritual? Sendo que este é o maior problema. O maior problema do Brasil, meus irmãos, é a espiritualidade da nossa nação. Esse é o maior problema, é o pecado que domina de norte a sul o nosso país. E nós, como igreja, devemos estar engajados na pregação do Evangelho. E não fazer o que Jonas fez, fugindo da responsabilidade de Deus. Ele queria o bem para o seu povo, mas ele não queria o bem de outros povos. Jonas era um profeta que desprezava o povo assírio e o povo ninivita. Nínive era a cidade mais poderosa da época. Em nossos dias seria uma Nova York. Era uma cidade de influência, sede do Império Assírio, aonde habitava o rei da Síria, o império dominante no mundo. Israel pagava tributo para esse império, para poder ser protegida do ataque de outras nações. Então pagavam impostos para esse império. E esse império, em algum dado momento, iria destruir Israel, iria destruir o povo de Israel. Isso veio à tona no ano 722 a.C., quando levou o povo para o cativeiro e trouxe outros povos para a região das terras do povo de Israel. Então, quando o Senhor envia Jonas, um profeta patriota, para pregar o evangelho, para pregar uma mensagem de juízo para aquela nação, Jonas poderia muito bem ter discernido: peraí, eu vou pregar juízo, mas Deus pode converter esse juízo em bem. Eu não quero isso. Eu não quero que aquele povo seja salvo. Eu não quero que aquela nação seja transformada. Eu quero que a minha nação venha ter benefícios, e não a nação do povo assírio, e não a cidade de Nínive. E é por isso que Jonas então vai desobedecer, porque o seu coração está dominado por ídolos ocultos, ídolos da religiosidade, do egocentrismo e um ídolo nacional. Pensa num profeta patriota. Esse era Jonas, mas esse patriotismo exagerado acabou levando ele a cometer essa atitude errônea de querer desobedecer a Deus, de querer fazer o impossível, fugir da presença do Senhor. Mas também Jonas poderia estar com medo do fracasso, porque ele iria para Nínive, uma cidade grande, ele poderia pregar uma mensagem de juízo e as pessoas poderiam zombar dele, poderiam escarnecer dele. Geralmente nós gostamos de ir em lugares que as pessoas vão nos ouvir, não é mesmo? Pregar em lugares que as pessoas irão nos dar certo valor, certo crédito. Jonas estava sendo conduzido por Deus para ir para uma cidade que o povo não poderia ouvi-lo, ou poderia massacrá-lo, ou escarnecer dele. E ele também não queria fazer parte dessa missão. Ele não queria ir a Nínive, ele não queria ir à Síria para poder pregar uma mensagem de juízo. Ele também se sentia superior àquela nação, se sentia superior àquele povo. E todos esses ídolos que se juntaram com os ídolos pessoais desse profeta, criou essa mistura tóxica, que levou a ele a tomar atitudes que fez com que ele rebelasse contra Deus e estivesse fugindo da presença do Senhor. É isso que os ídolos ocultos fazem.
nos fazem desobedecer a Deus. Em segundo lugar, ídolos ocultos nos levam à renúncia da graça. Antes da Luísa ler Jonas 2, versículo 8, vamos então continuar a narrativa aí do capítulo 1. Então, Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor. Então, ele entra no navio, ele vai para Tarsis, e ele quer fugir tanto, ele é o profeta fujão, que ele vai dormir nesse navio. Jonas é o profeta fujão, dormiu. Deus manda uma tempestade, vai de encontro a Jonas. Uma grande tempestade se manifesta. As ondas do mar começam a solapar o navio de um lado para o outro, vento de uma forma extravagante, a chuva aumentando cada vez mais. Os marinheiros olharam para aquela tempestade e pensaram: peraí, essa tempestade aqui está fora do normal. E eles entraram em desespero. E aonde estava Jonas? Dormindo. Tranquilo. De boa, como diz os adolescentes. E aí os marinheiros começam a querer invocar cada um seu Deus. Vai lá acordar Jonas. Rapaz, acorda! Está acontecendo uma tempestade. O povo é desesperado. Faça alguma coisa. Vamos lá, invoca o seu Deus. Ele se apresenta: eu sou hebreu. Sirva ao Senhor. E aí eles lançam sortes para ver quem é a culpa daquela tempestade. E a sorte cai sobre quem? Jonas. Ei, Jonas. O culpado daquela situação, querendo fugir da presença de Deus, mas a vontade de Deus prevalece. Não adianta brincar de cabo de guerra com Deus. O jeito de Deus é sempre prevalecer. Então ele fala para os marinheiros: olha, me lança ao mar, que essa tempestade vai passar. E os marinheiros, temerosos, pegam Jonas e lançam ao mar. Na hora que Jonas cai na água, pimba, acaba a tempestade. Tudo fica normal. Mas aí vem um peixe, conforme nós já sabemos essa história, e engole Jonas. E Jonas então vai passar um tempinho de castigo, no cantinho do pensamento, no ventre do peixe, para ele poder refletir em suas ações. E aí que ele faz, no capítulo 2, essa oração maravilhosa, e ele chega a um autoconhecimento. De que a graça de Deus não era só para ele, a graça de Deus também era para outras pessoas. A graça de Deus é favor imerecido. E ele chega à conclusão de que os ídolos nos afastam daquele que é misericordioso. Pode ler, Luiz. Capítulo 2 de Jonas, versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, aqueles que se entregam à idolatria vã, e era o caso de Jonas, que estava se entregando a uma idolatria egocêntrica, cultural e religiosa, eles se afastam daquele que lhes é misericordioso, ou seja, eles renunciam à própria graça do Senhor. O termo para misericordioso aqui é a palavra recebe, que significa amor, amor redentivo, amor do Deus da aliança, graça redentora. Então, os adoradores de ídolos, eles renunciam à graça de Deus porque abandonam aquele que lhes é misericordioso. E aí Jonas, ele vai chegar a uma conclusão maravilhosa. No final do versículo 9, quando ele vai dizer que a salvação pertence a quem? A salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Então a salvação não pertence a uma raça. A salvação não pertence a uma classe social. A salvação não pertence a quem é extremamente religioso. A salvação não pertence a quem é irreligioso. A salvação pertence a Deus, porque a salvação é pela graça especial do nosso Deus. E é Deus que coloca fé no coração humano, para que o homem possa ter a fé salvadora em Cristo Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. A salvação não é por mérito. A salvação, ela é pela graça. A salvação, ela vem somente do Senhor. Então Jonas, ele está tendo esse autoconhecimento e ele está vendo que a sua atitude é totalmente errônea, é uma atitude de desobediência a Deus, e Jonas deveria ter o discernimento de que os ninivitas precisavam da graça de Deus na vida deles. Jonas deveria ter obedecido ao Senhor e ido para Nínive pregar a mensagem de juízo, mas Jonas não queria estender a graça de Deus àquela cidade. Pelo contrário, ele queria ver os ninivitas e os assírios eliminados, destruídos, totalmente acabados. Com isso, vamos para o terceiro ponto.
a idolatria da religiosidade, do egocentrismo, a idolatria pela nação, nos leva ao desprezo em relação ao próximo. Algo que é incompatível com o Evangelho da Graça: preconceito, discriminação e racismo. Isso é incompatível com a graça de Deus, incompatível com a verdade do Evangelho. Tanto é que o apóstolo Paulo vai repreender Pedro. Por quê? Porque Pedro foi um apóstolo criado na cultura judaica para poder desprezar os gentios. Os gentios deveriam ser desprezados. Era isso que foi ensinado a ele na cultura judaica. Mesmo depois de ele ser cristão, ele estava fazendo isso. Ele estava comendo com os cristãos judeus e estava discriminando os cristãos gentios. E o apóstolo Paulo vai chamar a atenção dele. Quer ver? Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Paulo, que é um apóstolo novo, hein? Mais novo que Pedro na caminhada cristã. Vai chegar lá e vai disciplinar, ou melhor, chamar a atenção do apóstolo Pedro diante daquela atitude racista que ele estava tendo. Porque se alimentar com as pessoas naquela época era um sinal de aceitação, de relacionamento. E Pedro estava discriminando os cristãos gentios, estava só se alimentando com os cristãos judeus. Olha o que Paulo fala para ele. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Pode ler o verso 15, meu amigo. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores, dentre os gentios. Pode ler o próximo. Continua. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, olha só. Paulo, então, chega para Pedro e chama a atenção dele diante daquela situação. Ele vai dizer: olha, como é que você, sendo judeu, para o cristão, você não se alimenta com um gentil, você não tem um relacionamento com isso? Que história é essa que você está fazendo? Que tipo de discriminação é essa, de racismo que você está fazendo? Você está te achando superior que os cristãos gentios? Mas Paulo, quando vai chamar a atenção de Pedro, ele não utiliza de militância. Se fosse nossos dias, talvez algumas pessoas poderiam chegar para Pedro e poderiam dizer: Pedro, você é um racista, isso é um crime, Black Lives Matter está vindo aí, BLM, ó, vidas negras importam, vidas gentias importam. Não. O que Paulo fala? Você não está agindo conforme a verdade do Evangelho. Você não está agindo conforme as Escrituras Sagradas, conforme a palavra do Senhor, conforme o Evangelho da graça. Pedro tinha discernimento de que o Evangelho se tornou universal para todos os povos, na sua mente. Mas o seu coração, ele não havia aplicado ainda essa verdade do Evangelho. Da mesma forma aconteceu com o profeta Jonas. Jonas, dentro do peixe, ele teve o discernimento de que a salvação pertence ao Senhor. Quando ele chega a esse discernimento, ele é lançado em terra firme. Aí ele vai obedecer o Senhor, vai a Nínive pregar a palavra. Quando ele chega em Nínive, acontece algo extraordinário. Eu olho para o capítulo 3 aqui de Jonas, e acredito que todos nós deveríamos ler esse capítulo e pedir ao Senhor: Deus, faça isso no Brasil. Faça isso em nossa nação. Jonas prega a mensagem de juízo e acontece o oposto, talvez, do que ele esperava, do que talvez ele tivesse medo que ia acontecer, mas também acontece algo que no fundo ele sabia que iria acontecer. Que o juízo de Deus seria revertido pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor. Por quê? O povo de Nínive se arrepende. E não é só a parcela do povo, não. Até o rei se arrepende. Todo mundo. Acontece um avivamento em Nínive. Acontece mudanças de vida. As pessoas sentem a tristeza pelo pecado, sabem que estão em pecado e mudam de vida. Não foi mero remorso, não, meus irmãos. Aconteceu uma mudança, uma transformação genuína nesta cidade. Lendo aqui do versículo 1 até o versículo 10, a gente fica maravilhado diante dessa situação. Mas aí, a gente espera um versículo 11, não é mesmo? Olhem para o texto. A gente fica assim, esperançoso de um versículo 11 aqui.
Um versículo 11 que diga assim: e Jonas ficou feliz com a mudança do povo de Nínive e voltou para Israel exultante. Não é isso que acontece. Depois que o povo é transformado por Deus, Jonas fica irritado. Por quê? Os ídolos da cultura israelita, da religiosidade, do seu egocentrismo, voltam novamente. Isso, meus irmãos, nos leva a entender que o coração humano é duro. Não muda do dia para a noite. É um processo. Jonas teve um certo discernimento do vento do peixe, mas depois partiu para a ação, viu a mudança, aquele ódio, o desprezo que ele sentia para com o povo ninivita voltou à tona. E é o que é dito aí em Jonas, capítulo 4, versículo 1. Pode ler para nós, Luiz. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então Jonas ficou extremamente irado, porque Jonas era um racista. Ele desprezava aquele povo. Ele se sentia superior ao povo assírio, porque era um patriota do povo de Israel. Um patriotismo exagerado, idolátrico, que estava presente na vida daquele profeta. E Jonas, então, aqui nesse versículo 1 do capítulo 4, ele acaba sendo exposto, revelando então a sua repulsa por aquela nação e por aquela raça. Jonas, então, passa a tratar o amor de Deus e a misericórdia de Deus como um obstáculo para a vida dele. Para ele, o obstáculo era Nínive, o mal ser destruído. Se Nínive fosse destruída, a nação de Israel viveria feliz e contente, e tudo ia acontecer conforme o planejado. Os limites de Israel poderiam ser expandidos, a política militar de Israel também poderia passar por uma expansão, tudo ia ficar muito bom. Esse é o problema da idolatria. A idolatria nos leva a considerar aquilo que é mal como um mal supremo. E pega algo bom e considera como o bom supremo. E não é isso, inverte as coisas. Porque, em último lugar, a idolatria dos ídolos ocultos, os ídolos ocultos nos levam à distorção de pensamentos e sentimentos. Nos leva a chamar aquilo que é bom de mal e o que é mal de bom. Então Jonas olha para aquela situação do povo transformado e convertido e acha aquilo um absurdo. É algo ruim. O que aconteceu com ele? Mente distorcida, coração distorcido, sentimento e pensamentos distorcidos por conta da sua idolatria. E aí Deus passa a ser o obstáculo da sua felicidade, da felicidade com a qual ele devotava, ele queria, na sua devoção, na verdade, aos ídolos ocultos. Infelizmente, nós podemos ver um profeta que não se alegra com a mudança de vida das pessoas, mas um profeta que está com o coração endurecido diante do Senhor e que se encontra extremamente irado por conta da ação de Deus na vida daquelas pessoas. Esse é o profeta Jonas, que teve um ídolo que se apoderou do seu coração, um ídolo nacional, cultural, egocêntrico, e distorceu os seus pensamentos e os seus sentimentos. E aí, Deus se preocupa com esse profeta. Olha o que Jonas faz. Ele não quer ficar no meio do povo de Nínive. Ele monta um acampamento, um vista para a cidade. E Jonas alimenta uma esperança de que, olha, Deus vai voltar atrás e vai descer fogo nesse povo. Vou ficar aqui para ver. Vou ficar aqui para poder observar e olhar. E Jonas está ali no acampamento, debaixo do sol escaldante. Deus então faz crescer uma planta, conforme está aí na passagem. Essa planta traz frescor para o profeta, é uma coisa boa para ele. Mas aí Deus também vai e manda um verme, que vai consumir essa planta, e essa planta vai secar e vai ser destruída. Aí o Jonas, coitado, já estava sensível, porque ele estava totalmente irado por conta do povo de Nínive ser transformado por Deus. Diante daquela decepção, ele fica mais irritado ainda, e aí Deus lhe faz uma pergunta a ele: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele responde: é razoável minha ira até a morte. Veja, o camarada quer morrer por causa de uma planta que foi destruída. Ele quer morrer porque, para ele, a pior coisa do mundo foi ver o povo lá ser perdoado, ser transformado. Esse é o coração da pessoa dominado por ídolos ocultos.
sentimentos distorcidos, pensamentos paralisantes e dominantes. Os ídolos ocultos nos conduzem a crenças falsas, como por exemplo, se eu não comprar o carro do ano, eu não sou nada. Se eu não passar no Enem, eu vou ser desprezado pelos meus pais e não vou servir para mais nada nessa vida. Há aqueles que dizem assim: eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Sabe o que é isso? A pessoa que quer mais o perdão do Deus falso do que o perdão do Deus verdadeiro. Porque a partir do momento que um ídolo domina sua mente e o seu coração, e você não satisfaz o seu desejo idolátrico, você vive com a maldição de uma culpa dentro da sua mente e dentro do seu coração. E isso vai te acompanhar por um bom dado momento da sua vida e da sua existência, até que Deus venha ao teu encontro e transforme a sua vida, te liberte dessa sensação e que você tenha o discernimento do que é realmente a graça de Deus de forma experimental e não intelectual, e seja liberto pelo Rei da Glória e tenha realmente Jesus Cristo como aquele que é o Senhor da sua vida, o Rei da sua história e da sua existência. Agora, por que Jonas perdeu a vontade de viver? As pessoas só perdem a vontade de viver quando perdem o sentido da vida. E ele perdeu, de certa forma, o sentido da vida, porque o sentido da vida de Jonas não estava no Deus verdadeiro. Estava em quem? Na nação de Israel. Estava nos seus ídolos culturais, egocêntricos e religiosos. Então, Jonas contém um bom desejo, mas transforma esse bom desejo em um ídolo na sua vida. E ele considera os assírios como a principal problema para o povo de Israel, e agora até mesmo Deus, com a sua misericórdia, é o principal problema para o povo de Israel, porque se tornou um obstáculo para os desejos desse profeta. Concluindo, meus irmãos, Deus, ele confronta Jonas. Jonas 4, versículo 11. A Luiz vai ler para a gente. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, olha só, Deus termina fazendo essa pergunta no seu diálogo com Jonas. E o livro termina dessa forma também. E aqui Jonas, ele é confrontado. Jonas é um profeta presunçoso, racista, um profeta que está discriminando aquele povo, e um profeta que deveria se atentar para uma população que estava cega espiritualmente, e que Deus havia abrido os olhos daquela nação, e que essa nação poderia até mesmo ser uma bênção para a nação de Israel. Agora poderiam ser nações parceiras, já que possui a mesma fé no mesmo Deus, tendo o Senhor Todo-Poderoso como Deus da sua história, como Deus da sua vida. Mas não, Jonas está totalmente preso a esse ídolo da nação, a esse ídolo do patriotismo exagerado, a esse ídolo do egocentrismo e da religiosidade. E Deus, diferente de Jonas, ele age de uma maneira diferente, fazendo o que Jonas não fez. Por quê? Séculos depois dessa história, aparece alguém que se diz ser o Jonas Supremo. Abramos a palavra do Senhor lá em Mateus 12, 39 a 41. Olha quem é o Jonas Supremo. Mateus 12, 39 a 41. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é o maior do que Jonas. Quem é o maior que Jonas? Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele faz diferente do que Jonas fez. E há um paralelo interessante entre Jesus e Jonas. No mesmo episódio, no mesmo quadro, tempestade, Jesus está com seus discípulos num barco e está dormindo. E há uma grande tempestade. Jonas também estava numa embarcação, dormindo,
em uma grande tempestade. Em ambas as situações, Deus esteve acalmando a tempestade. Jonas foi lançado no mar e foi dado supostamente como morto, mas Jesus foi lançado na cruz do Calvário e ele morreu por nós. Não só morreu, como ele ressuscitou. Ele mesmo disse que ficaria no coração da terra, conforme o texto que lemos, 3 dias e 3 noites, como Jonas ficou no coração do peixe, 3 dias e 3 noites. O nosso Senhor Jesus ressuscitou e vivo está. E ele entrou na maior tempestade do mundo por nós. Ele abaixou sua cabeça de forma voluntária nessa tempestade chamada cruz do Calvário e morreu por cada um de nós, para que nós não venhamos temer as tempestades da vida, por mais aterrorizantes que sejam, porque o nosso Senhor Jesus venceu por nós. Então, quando formos lidar com os nossos ídolos, que possamos lembrar daquele que é superior a Jonas, e venhamos aplicar a verdade do Evangelho ao nosso coração, para que não sejamos tomados por sentimentos nacionalistas, para que não sejamos tomados por um egocentrismo, para que não sejamos tomados por ídolos no meio da religiosidade. Aqueles que se entregam à idolatria vã, renunciam à própria graça, renunciam àquele que lhes é misericordioso. Então aplique, meus irmãos, essa verdade no seu coração, substitua esses ídolos pelo Rei, pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, este livro, o livro de Jonas, ele termina com uma questão muito interessante. Porque é feita uma pergunta e nós não temos uma resposta. E eu creio que Jonas, ele teve uma mudança de vida. Sabe por quê? Porque ele contou essa história para alguém. E ao contar essa história para alguém, quando uma pessoa conta uma história, geralmente, ela quer se favorecer, ela quer ser vista como protagonista. E Jonas aqui não é bem visto. Somente alguém que foi alcançado pela graça de Deus, foi transformado, poderia contar essa história não se colocando como um herói, mas colocando como uma pessoa também que deveria ser alcançada e transformada por Deus. Mas, essa pergunta que é feita aqui no final do livro do profeta Jonas, é como se Jonas estivesse na nossa frente, e Deus então pegasse um arco, uma flecha, e atirasse. E aí, Jonas sai da nossa frente, e essa flecha acerta o nosso coração. Essa pergunta é para nós. E aí? Ainda vamos continuar a desprezar aqueles que são diferentes de nós? Ou vamos ter misericórdia, como Deus tem misericórdia das pessoas, independente de classe social, independente de raça, independente se é religiosa ou não? A salvação pertence ao Senhor. A salvação é pela graça do nosso Deus. E nós devemos estar dispostos a mudar e a seguir o exemplo do Jonas Supremo, do nosso Senhor e Salvador Jesus, que se assentava com as pessoas excluídas da sociedade, se alimentava com elas, amava as pessoas. Um amor que escandaliza, porque os religiosos da época ficavam escandalizados com Jesus. Mas é esse amor que Jesus nos convida a ter pelo próximo. É esse amor que nós devemos viver. E só iremos viver com este amor se tivermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa história e como Rei da nossa vida. Que Deus nos liberte de ídolos ocultos, ídolos da nação, ídolos da cultura, ídolos egocêntricos. Vamos orar, meus irmãos, para terminarmos a nossa aula? Semana que vem a gente termina essa série com o último capítulo, descobrindo e substituindo seus ídolos. Vamos orar nesse instante. Convido os irmãos a colocar de pé, para que a gente possa orar e encerrar o nosso estudo. Senhor Deus e eterno Pai, muitas vezes, ó Deus, nós nos entregamos à idolatria vã. Nós idolatramos a nossa nação, ou a nossa cidade, ou o ambiente que estamos inseridos, com as pessoas que formam a nossa cultura. Temos ídolos egocêntricos, temos ídolos culturais e religiosos também. Porque qualquer coisa, Deus, pode se tornar um ídolo. E nós queremos pedir ao Senhor, para que o Senhor possa estar livrando o nosso coração das idolatrias vãs. Porque se nós estivermos nos entregando a elas, iremos renunciar àquele que é misericordioso a nós. O Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso.
Nós precisamos, ó Deus, de Cristo no nosso coração como Senhor e Salvador. Nos livre, ó Pai, da dureza de coração, esteja transformando as nossas vidas nessa manhã. Amém. Nos encha com Teu Santo Espírito e nos faça viver para estarmos glorificando e honrando ao Senhor com todo o nosso coração. Senhor Deus e eterno Pai, nos livre das influências dos ídolos ocultos e esteja, ó Pai, fazendo com que o nosso coração venha ter o Senhor de Cristo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa escola dominical termina por aqui. Deus lhe conceda um ótimo domingo. Logo mais à noite temos o nosso culto. Quem veio para a EBD presencial, acompanhe ao vivo o nosso culto, transmissão às 18 horas e 30 minutos. E você também que está nos acompanhando, que não pode estar aqui presencialmente, também nos assista às 18 horas e 30 a transmissão do nosso culto. Que Deus lhe abençoe e lhe conceda um ótimo domingo para a honra e glória do nosso Deus.